Olá, amigos, sejam bem-vindos a este segundo episódio desta série de vídeos que estamos fazendo sobre o assunto do santuário. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O título que está aqui embaixo é O Santuário Restaurando Relacionamentos. No vídeo passado, nós falamos que o objetivo do santuário era procurar ou preparar um lugar para que Deus possa morar neste mundo. Mas não é somente isso. Nós dizemos que a ideia principal de Deus, o objetivo principal de Deus, a vontade principal de Deus é morar com os seres humanos e principalmente no ser humano. Aliás, nos lembramos que o verso de Êxodo 25:8 diz: E me farão um santuário e eu morarei neles, ou no meio deles. Deus não quer morar no santuário, quer morar com os seres humanos, nos seres humanos. E o santuário é o meio, então, que Deus tem para realizar esse propósito. E nós também revisamos a estrutura do santuário no vídeo anterior. E aqui somente para lembrar como era o santuário propriamente dito, né? O interior do santuário. Temos um lugar recoberto de ouro, dividido em duas partes, em dois setores, por uma cortina. A cortina dividia o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e onde estava a arca do pacto, e ali se manifestava a presença luminosa de Deus. E o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias para fazer intercessão, apresentar as orações do povo, queimar incenso e manter acesas as lâmpadas do candelabro. Tudo bem. Lembrem dessa imagem porque vai ser útil para nós depois. Hoje vamos a revisar, vamos a estudar o capítulo 4 do livro de Levítico. Neste capítulo são apresentados os principais sacrifícios que eram feitos no santuário em relação com o pecado. Por quê? Por que estamos trazendo isto agora? Porque Deus quer morar conosco, mas temos um problema. Nosso relacionamento com Deus está quebrado, está interrompido por causa do pecado. Então, uma parte importante dos rituais que eram feitos no santuário tinha a ver com resolver o problema do pecado e dessa forma restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Por isso o título deste episódio é O Santuário Restaurando Relacionamentos. Muito bem, vamos então ao capítulo 4 de Levíticos. Vou começar lendo a partir do verso 3, que diz assim: Se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Vamos a parar por aqui agora esta leitura. Este versículo muito importante porque nos diz muitas coisas. O sacerdote ungido era o sumo sacerdote. Nós vamos a ver mais para frente que o sumo sacerdote representa a Cristo, uma representação de Cristo. Mas no santuário que tinha em Israel, os sacerdotes eram seres humanos comuns e correntes, muito santos, muito dedicados a Deus, mas seres humanos, e podiam pecar. Mas, se fosse o caso que o sacerdote pecasse, era muito grave, porque o sumo sacerdote era quem fazia a intercessão
era o intermediário entre Deus e o homem, e o povo. Se o sumo sacerdote pecasse, ficava inabilitado para ser intercessor, e o povo ficava sem intercessor perante Deus. Muito grave, muito grave. Era como se todo o povo tivesse pecado. De alguma maneira, o sumo sacerdote representava ao povo perante Deus. Se o sumo sacerdote pecava, era como se todo o povo tivesse pecado. Muito grave. E o principal que acontecia é que, se o sacerdote pecava, o que tinha que fazer era assumir o pecado dele. Quer dizer, ele tinha que reconhecer que tinha pecado. E essa é uma primeira lição que nós tiramos deste capítulo e que vamos ver que é repetida ao longo de todo o capítulo. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Se nós pecamos, temos que assumir a responsabilidade do nosso pecado. E temos que reconhecer, sim, pequei. E isto vai ter uma consequência. Qual vai ser a consequência? A consequência é que, no caso do sumo sacerdote, ele vai ter que levar um novilho como oferta pelo pecado. O pecado que tem que ser reparado, esse relacionamento quebrado tem que ser reconstituído. E isso não é de graça. Os relacionamentos nunca são restaurados trivialmente. É necessário fazer alguma coisa. É necessário fazer uma reparação. E a reparação é, neste caso, sacrificar um novilho. Um bezerrinho, nem um bezerro de um ano. Então, diz o texto, vamos continuar a leitura no verso 4. Trará o novilho à porta da tenda da revelação, perante o Senhor. A tenda da revelação é o santuário, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante Deus. E vamos a parar por aí. Esta é a segunda lição importante que está relacionada com o que já falamos, né? O sacerdote, a pessoa que pecava, tinha que colocar sua mão na cabeça da vítima que ia ser sacrificada, dessa forma reconhecendo que ele é o responsável pela morte desse animal. E depois disso, ele próprio, ele mesmo tinha que degolar o bichinho, tinha que degolar o animalzinho, o novilho neste caso. E logo aconteceu outra coisa. Verso 5. Então, o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. Qual é a tenda da revelação? O santuário. Verso 6. E molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então vamos explicar agora o que é isto. O sumo sacerdote entrava no santuário com uma bacia que tinha o sangue do animal, do bezerro, neste caso do novilho, e colocava o dedo na bacia, então o dedo ficava com sangue, e logo com o dedo espargia 7 vezes o sangue na cortinha, nesta cortinha que está entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí ele espargia o sangue, nesse véu que está aí. Um detalhe interessante,
É, lembre-se que no lugar santíssimo tinha a Arca do Pacto e sob a Arca do Pacto tinha uma tampa, tinha a tampa da arca que se chamava propiciatório. Esse é o nome em português. Em hebraico, essa tampa, o propiciatório, se chama Keporet. Keporet. E o véu, em hebraico se chama Peroquet. Keporet, Peroquet. São as mesmas, os dois nomes têm as mesmas letras intercambiadas. E, de alguma maneira, isso quer dizer que são a mesma coisa, estão identificados. O véu e a tampa da arca, ou propiciatória, cumpriam a mesma função. Estão identificados. Vamos voltar a isso depois. Ok. Vamos voltar ao texto, então. Vamos ir lendo e vamos ir explicando o que está acontecendo. Verso 7. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da revelação. O altar do holocausto é o altar que estava no pátio, no átrio do santuário. E logo se explica o que tem que ver com o animal. Basicamente o animal era queimado no altar dos holocaustos, mas algumas partes eram tiradas, mas não vamos entrar nesses detalhes. O importante é o seguinte: quando o sumo sacerdote pecava, era como se toda a congregação, se todo o povo tivesse pecado, o povo estava sem intercessor e, portanto, tinha que fazer um sacrifício e o sangue desse sacrifício tinha que ser levado dentro do santuário e espargido no véu 7 vezes. E nós dissemos que esse véu está relacionado, cumpria a mesma função que a tampa da Arca do Pacto, que é o propiciatório. Portanto, era equivalente a estar espargindo o sangue no propiciatório. Lógicamente, o sumo sacerdote estaba en estado de pecado, no podía entrar en un lugar santísimo, teria sido fulminado, no podía estar perante a presença de Deus inmediata, né? Portanto, ele estava protegido por este véu e ele espargia o sangue no véu que de alguma maneira representava a tampa da arca, ou propiciatório. Ok? Tudo bem. Então vamos a passar no seguinte caso, no verso 13. No verso 13 diz assim: se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, a assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação. E o sacerdote molhará o dedo no sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar que está perante o Senhor, na tenda da revelação,
E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. Aqui nós vemos que é um caso muito parecido. Aqui, em vez de ser o sumo sacerdote quem peca, é toda a congregação de Israel. Mas o caso é mais ou menos o mesmo, porque o sumo sacerdote representava toda a congregação. Então, se era o sumo sacerdote quem pecava ou a congregação inteira, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, o procedimento, o modo de proceder agora é semelhante ao caso anterior. Tem que ser levado um novilho, a congregação tem que se fazer responsável pelo que fez, tem que reconhecer seu pecado, levar o novilho, se confessava o pecado na cabeça do animal, o animal era morto e o sangue era levado ao interior do santuário e de novo era espargido no véu. Era o mesmo procedimento. Vamos continuar então para ir avançando mais rápido. Então vamos ao verso 22. O verso 22 diz: quando um príncipe pecar, agora já não é o sumo sacerdote, já não é a congregação inteira, agora é um dirigente político. É um príncipe. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. E agora vamos parar aqui. Aqui tem uma mudança. Agora já não é um novilho que tem que ser sacrificado, é um bode, um animal menor. Por quê? Porque quando é a congregação inteira que está em pecado, é uma coisa muito grave. Quando é um príncipe que peca, é grave, sem dúvida, mas é menos grave que quando é toda a congregação. Portanto, o que tem que ser reparado é menor. E, portanto, não precisa de um novilho, precisa de um bode. Vamos continuar. Porá a mão sobre a cabeça do bode e imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Senhor, e oferta pelo pecado. E vejam bem. De novo, o príncipe tem que reconhecer seu pecado, e tem que colocar a mão sobre a cabeça do bode. Ele, dessa forma, ele está reconhecendo: sim, eu pequei, e pela minha culpa, é minha responsabilidade que esse bode morra. Estou reconhecendo a minha culpa, a minha responsabilidade nisso. E o próprio príncipe, a própria pessoa que pecou, tinha que imolar o animal no pátio do santuário. Vamos ver o que acontece depois. Versículo 25. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará a base do altar do holocausto. E aqui temos outra mudança importante. Quando o príncipe peca, o sangue não entra no santuário. Não entra. Por quê? Porque agora é somente o príncipe que pecou. Não é o povo, não é o sumo sacerdote. Por lo tanto, o sacerdote pode atuar como intermediário. E, portanto, o sangue não precisa entrar no santuário. O sangue é derramado completamente aos pés do altar, na base do altar, exceto por um pouco de sangue que é colocado nas pontas. Isto é muito, muito importante. E
e quem assume a responsabilidade de tudo isso é o sacerdote. Verso 26. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício, e enfim, aqui vai descrevendo tudo que é feito. E mais importante, o importante do versículo 26 é a parte final que diz: assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado e ele será perdoado. O texto diz que quando o príncipe peca e ele faz confissão do pecado e leva o sacrifício, no momento em que se faz o sacrifício, o sacerdote faz expiação do pecado e ele será perdoado. Ele é imediatamente perdoado. Não é um perdão provisional, ele é perdoado. Ele é perdoado. O interessante é que a palavra hebraica, que aqui é traduzido por expiação, significa exatamente expiação. É a mesma palavra que se usa para o dia da expiação, para o Yom Kippur. Por lo tanto, a expiação feita aqui, vamos dizer, é da mesma qualidade que se fazia, que a expiação que era feita no grande dia do perdão, esse dia, uma vez ao ano, em que eram resolvidas todas as contas entre Deus e o homem, né? e o povo. Então, isso é muito importante. No preciso instante em que você reconhece seu pecado perante Deus e apresenta seu sacrifício, você é perdoado e é feita expiação completa sobre você. Não tem condições. Não há nenhuma condição no texto. Vamos continuar. E se alguém dentre a plebe, dentre o povo, se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra. Percebam, primeiro era um novilho, quando era um príncipe era um bode, agora se uma pessoa comum, o pecado é menor, a responsabilidade é menor, então tem que levar uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. De novo, a pessoa tem que levar um sacrifício sem defeito, como nos casos anteriores. Tem que assumir a responsabilidade, tem que reconhecer que a pessoa que pecou, é responsável pela morte dessa vítima, desse animal que ia ser sacrificado. E ele mesmo tinha que degolar o animalzinho no santuário. Verso 30. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do sangue derramará à base do altar. De novo, quando uma pessoa comum pecava, o sangue não entrava no santuário, era derramado completamente aos pés do altar. Verso 31. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. De novo,
Quando a pessoa levava sua oferta pelo pecado, seu sacrifício pelo pecado, ele era imediatamente perdoado e era feita imediatamente expiação completa sobre ele, sem condições. Ele não tinha que guardar nada mais. Era feita completa expiação. Isso é o que diz o texto. Mais para frente, num outro vídeo, nós vamos ver que tudo o que está descrito aqui é uma representação da obra de Jesus em nosso favor. Jesus é o nosso sacrifício perfeito pelo pecado. E nós, quando pecamos, nós deveríamos reconhecer imediatamente que pecamos, pedir perdão para Deus e expressar a nossa confiança no sacrifício de Jesus. E reconhecer que Jesus morreu na cruz pela minha culpa, pelo meu pecado. E segundo o que diz o texto, então se fará expiação sobre nós e seremos completamente perdoados. Quando nós reconhecemos perante Deus o nosso pecado e confiamos no sacrifício de Cristo, reconhecendo que Cristo morreu pelos meus pecados, então é feita completa expiação por mim, sem ter que aguardar mais nada. E é perdoado o meu pecado é completamente perdoado. Essas são as grandes notícias do Evangelho, que já estavam aqui descritas no ritual do santuário. E desta forma Deus quer restaurar o relacionamento nosso com Ele. Mas é mais do que isso. Deus não somente quer restaurar o nosso relacionamento com Ele, Ele quer também restaurar o nosso relacionamento com os demais seres humanos. Isso é muito importante. Deus quer restaurar os relacionamentos horizontais entre os seres humanos e verticais, os relacionamentos nosso com Deus. E aliás, está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 24, diz: é Jesus que está falando. E diz assim, vou ler primeiro o verso 23. Portanto, se estiveres apresentando tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Meus queridos, não conseguimos nada tentando ser religiosos, tentando ter uma vida de religiosidade perante Deus, tentando convencer Deus que nós somos fãs dele e apresentar nosso sacrifício e tudo mais e pedir perdão para Deus. Não adianta fazer tudo isso se primeiro nós não temos atingido a reconciliação com os nossos irmãos. Primeiro temos que reconciliar e reconstruir os nossos relacionamentos horizontais entre nós, seres humanos, e depois então normalizar o nosso relacionamento com Deus. Deus quer restaurar relacionamentos, restaurar o nosso relacionamento com Ele, mas também o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam. Essa é a mensagem fundamental do santuário. É uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de perdão, de certeza do perdão, de certeza do perdão que Deus nos dá, mas também é um apelo para que nós possamos administrar também o perdão para os outros seres humanos. Que assim como Deus está com os braços abertos, disposto a nos perdoar, também nós outros possamos ter
o coração amplo o suficiente para pedir perdão aos nossos irmãos, a quem temos ofendido, e para perdoar aqueles que possam ter nos ofendido. Que o Senhor nos acompanhe e a próxima semana voltaremos, se Deus quiser, com mais uma lição do santuário. Que o Senhor nos abençoe. Amém.